O grande tema debruçou-se sobre a agricultura. João Ferreira, presidente da Associação de Agricultores da Madeira, Duarte Caldeira, empresário ligado ao ramo vinícola, e Lino Abreu, analisaram a realidade atual e traçaram caminhos para o futuro da agricultura da Madeira. O secretário regional de Agricultura e Recursos Naturais, quando vem a público, vem para dizer que o rendimento dos agricultores e a produção regional tem vindo a aumentar nas mais diversas áreas. Isto é uma declaração que se compreende, corresponde à verdade. O rendimento dos agricultores está efetivamente a aumentar. Depende da maneira como se interpreta o aumento do rendimento dos agricultores. Porque, pessoalmente, não considero que o rendimento dos agricultores esteja a aumentar. Considero, de facto, que os agricultores estão numa situação financeira melhor do que estiveram há anos atrás. De qualquer maneira, dizer publicamente que o rendimento dos agricultores está a aumentar, porque os números assim o dizem, efetivamente que não é uma realidade. Na prática não é uma realidade. Há de facto agricultores que estão muito melhor do que estavam antigamente, hoje, mas também há agricultores que estão em situações piores do que estiveram. Porquê? Normalmente não se contabiliza a mão de obra na agricultura. E fala-se em números, fala-se que a produção, números estatísticos, a produção aumentou, multiplica-se pelo valor de que está a ser vendido no comércio e dá um determinado montante, que comparado com o ano anterior é superior a esse valor, e como tal a comparação sendo feita desta forma está perfeitamente errada, não é? Porque esquecemos completamente de quanto é que foram os custos, de quanto é que foram os aumentos dos pesticidas, dos adubos, a mão de obra, enfim, tudo isso por aí fora. Portanto, se nós fizermos essas contas e fizermos uma contabilidade do agricultor, há casos onde os agricultores estão piores do que estavam anteriormente. Ou seja, o Governo Regional utiliza os números para dizer bem de uma política que no fundo não corresponde à verdade. Eu não quero ser tão drástico e dizer que está a utilizar números de uma política, quer dizer, portanto, o que nós temos que ver é que a verdade é que muitas coisas que vêm a público não se traduzem na prática, na realidade. Essa é real. Porque, por exemplo, há tempos falou-se na comunicação social que se tinha exportado 600 toneladas de batata doce. Ora, quando se vem verificar na prática, não houve exportação de 600 toneladas. Houve uma exportação de 60 quilos. Portanto, como vê, há aqui números que são empolados, números que são feitos, que são atirados ao ar e que a gente não sabe verdadeiramente onde é que eles vêm. Ouvimos bem o número, 60 quilos. Sim. Exportados? Sim. E não 600. 600 toneladas, como veio, ou não sei quantas toneladas, pelo número de toneladas que apareceu. Portanto, efetivamente que aqui há qualquer coisa que não está bem. Portanto, eu não quero saber, não sei, efetivamente não sei quem é que mandou esses números para o ar. Porque é certo, sei que os li. E quando os li, fiquei tão admirado que tentei saber se aquilo era uma verdade. E depois chego à conclusão que não era uma verdade. Que aquele número estava com 0 a mais. E não eram toneladas, eram quilos. Quer dizer, agora, de quem foi o erro, de quem foi a falha, foi da comunicação social, foi da pessoa que deu o número, sinceramente, não apurei, nem consegui apurar. Mas se fosse 60 quilos, se é 60 quilos, definitivamente ninguém ia anunciar um número desses para dizer que tinha sido da exportação, tinha sido o valor da exportação. Pois não sei que li na comunicação esses valores. Portanto, se as coisas se passarem desta forma, efetivamente que nós estamos com uma agricultura cada vez melhor. No entanto, no momento atual, há produtores de alface que não vendem alfaces, há produtores que têm determinados produtos que não os vendem, isso é uma realidade. Portanto, eu não vou dizer que a agricultura na Madeira não cresceu, que é verdade que cresceu, existem produtores, existe mais produção, o que não existe é de facto concentração da produção e a oferta da produção às superfícies ou às grandes superfícies. E se você verificar, vai às grandes superfícies e cada vez mais vê aparecerem produtos hortícolas do continente e não regionais. Essa é uma realidade. Mas aí... Vê alguns produtos regionais, não há dúvida, e vê, neste momento, há uma grande superfície que tem até um chapéuzinho muito bonito e uns cestos de vindima com uma série de produtos regionais. Pois vê tradicional couve, vê a abóbora amarela, vê o pimento, vê tudo isso, não há dúvida que vê. Agora, outros produtos, por exemplo, a Madeira no momento atual não tem batata, não tem semilha. Não há semilha nenhuma.
vai aparecendo uma semilha que aparece agora, que é a semilha nova, e oxalá que a chuva que está agora a aparecer. O vento já deu cabo de muita produção. Em grande quantidade, e o vento, que não haja problemas. Mas no momento atual, praticamente semilha na Madeira não há. No entanto, nós temos conhecimento, e também na comunicação social saiu, que o Secretário da Agricultura, o ano passado, teve o cuidado de reunir com vários agricultores, e à volta da Ilha da Madeira, a pedir aos agricultores que não fizessem a produção de semilha, que era uma produção baixa e que até não tinha rendimento para os agricultores. Compreende-se esse tipo de declarações, esse tipo de orientação? Talvez se compreenda porque não há, quanto a nós, não há delineado uma política agrícola regional. Existe a política do dia-a-dia. Agora é preciso pimento, pois vamos aconselhar a fazer pimento. Agora há uma empresa ou duas que quer fazer sumo de maracujá ou concentrado de maracujá. Vamos incentivar os produtores a fazer maracujá. Resultado, há produtores no momento atual que querem vender maracujá e não conseguem vender. E pronto, é aquela política de momento. É preciso isto, vamos apagar o fogo agora, como os bombeiros. Há um fogo agora, apagamos. Depois há um fogo, apagamos. Mas não há nada de consistência, quer dizer, não há, portanto, não se tem apostado, não se apostou durante estes anos na transformação, porque há produtos regionais e produtos que nós temos e que são próprios aqui da Madeira, que o continente não tem, que não temos quantidade de produção para satisfazer em fresco, mas que podemos aproveitá-los para transformá-los e eles saírem como concentrados, saírem para darem origem depois fora da região a outros produtos, não é? Eu estou nomeadamente a lembrar da pitanga, estou-me a lembrar da goiaba, estou-me a lembrar de vários produtos que nós temos aqui que não são grandes quantidades, mas que se forem transformados em concentrado ou em pasta, podem depois, através das fábricas, serem adicionados a uma ou outra base e sair uma base de pitanga, uma base e um produto depois com sabor a pitanga, com sabor a isto. Portanto, poderá servir para transformação de outros produtos. Por exemplo, a banana pode ser banana, mas pode ser banana com pitanga, ou pode ser banana com abacate, ou pode ser banana com outra coisa qualquer. Portanto, estou-me a lembrar nisto, nestas transformações. Porque muitas vezes o problema que se põe é nós não temos concentração da produção que permita fazer exportações. Essa é uma realidade. Não há, até hoje, nem houve a preocupação de concentrar a produção. Senhor Engenheiro Duarte Caldeira, o que acabámos de ouvir não deixa de ser preocupante. Não há uma política para a agricultura, não há uma política com... Nada disso é novidade. Simplesmente fico satisfeito pelo meu colega da Associação de Agricultores vir agora, publicamente através de vocês, a reconhecer que não existe uma política para a agricultura, coisa que já digo há não sei quantos anos, desde que ando nisto, sempre no combate. A verdade é que a agricultura na Madeira, e vamos tocar nos pontinhos certos, a Madeira tem uma agricultura difícil, é uma agricultura de jardinagem ou de subsistência, se queira. Antigamente as pessoas tinham que ter os seus bocadinhos de terra para poderem viver, para poder se alimentar. E note que a Madeira tinha 20 mil hectares de agricultura e agora não chega a 5 mil. Havia água para regar esses 20 mil hectares. Agora não há para regar os 5 mil hectares, 4 vezes menos. Essa água foi para o consumo, muito bem, certo, mas quando se devia ter feito as novas captações, continua a água a correr para o mar e a água a faltar na agricultura. Porquê? Porque o agricultor, de um modo geral, é uma pessoa mansa. Ele não refilha, ele não briga, ele não é capaz de ir expor, inclusivamente através do seu voto, de manifestar que está tudo errado, está tudo torto. E então vai comendo da maneira que come. O ano passado, por exemplo, as semilhas chegaram a 15 cêntimos. Quando eu custo e faço contas àquilo que produzo e faço contas àquilo que os outros produzem e tenho aquilo que se chama as contas de cultura, que é uma conta onde entramos com tudo, com todas as despesas, inclusivamente
com estes descontos para o seguro do próprio agricultor, dos trabalhadores, com os descontos para a segurança social, e tenho essas contas todas feitas. E posso, quase de um momento ao outro, claro que tenho que atualizar, que aquilo, há sempre adubos que ficam mais caros, há mão de obra que fica mais cara, etc. Há preços que têm oscilação de venda no mercado, temos de trabalhar com números médios, esses números podem ter alteração do ano para o outro, portanto precisa dessa atualização. Mas tem o esqueleto, está tudo feito. E posso lhe dizer como se pode vender semilhas a um preço médio da ordem dos 20 ou 25 cêntimos, quando o custo real dela anda pelos 50 cêntimos. Isto para a época forte dela, a época de máxima produção, que é que começa agora em abril e que vai até o verão. Porque no inverno os custos, em vez de 50 cêntimos, sobem, porque a produção é mais baixa, por causa dos climas, etc. Por exemplo, as chamadas semilhas que são plantadas, por exemplo, no norte, lá na minha freguesia, no Seixal, em novembro e dezembro, grande parte delas foram destruídas com o vento. E outras que já foram plantadas em janeiro, já foram também destruídas com o vento. Houve uma grande perca nessa batata. Porquê? Eu, por exemplo, também planto batata, mas é uma coisa que em termos económicos para mim, e não conto, é como uma cultura que não existisse, porque eu faço cultura intercalar, ou seja, misturar com a vinha. E na altura que a vinha não tem folhas, não tem produção, não tem uvas, eu aproveito e planto semilhas, escalonadamente uns anos num lado, outros anos no outro, vou fazendo a chamada rotação para não haver impregnação de toxinas do solo, que nenhuma planta pode libertar essas toxinas, mas há outras que são resistentes a essas toxinas, por isso vamos fazendo rotações. E conta para mim, porque eu tenho a vinha cavada, tenho a vinha sem ervas, tenho a vinha fertilizada, com o que gasto na batata. Logo, a batata para mim será, ou a semilha, será um subproduto da própria vinha. Agora, quem planta semilhas para viver disso, não vive disso. Morre com isso. Compreendo então a orientação do secretário regional quando disse que não era... Mas não é assim que se faz isso. Ele andou a fazer aí com os técnicos, não sei quem, e espero que tenham sido técnicos de qualidade, que temos belíssimos técnicos na agricultura, simplesmente eles próprios têm medo de manifestar a sua opinião ao secretário. Como acontece com a maior parte dos funcionários. Que é coisa em todo o governo, em toda a estrutura do governo. Eles pensam que deve ser feito de uma maneira, mas o que eles dizem é aquilo que o secretário gosta de ouvir. E está tudo errado. Nunca avançamos, andamos um passo em frente. Portanto, há muitas coisas a fazer. A agricultura é difícil, por isso, como eu comecei há bocadinho, que dizia que a agricultura é difícil e que as pessoas, antigamente, era só agricultura de subsistência. Por isso, um pai, quando morria, ou os filhos dividiam as terras entre si, de maneira que um ficasse com um lugar para plantar as semilhas do suído, com um lugar para ter a cozinha de vinha, de um lado para ter o molheiro, para ter o pé de inhame, de um lado para ter feijão e batata doce, etc., que era a sua base de alimentação. E isso fez dividir os terrenos desta maneira que a Madeira está, que, contrariamente àquilo que o governo diz, que conta de uma maneira errada, o governo diz que a propriedade na Madeira tem à volta dos 2.500 metros quadrados. É mentira. O que tem é o conjunto de propriedades de um só agricultor é que dá os tais 2.400, 2.500 metros quadrados. Agora, prédios, não. E eles consideram um prédio uma parcela, quando é o contrário. Um prédio pode ter várias parcelas. Agora, uma parcela pode coincidir com um prédio, mas não se vai chamar a um prédio uma parcela e depois dizer que a exploração agrícola é uma coisa, o prédio é outra coisa e a parcela é outra coisa. Portanto, havia necessidade de proceder
a um emparcelamento, de maneira, mas feito de uma maneira em que o agricultor tenha condições para ele voluntariamente fazer o emparcelamento. Não é fazer um emparcelamento com a pistola nas costas, não. Vamos começar, por exemplo, com os terrenos que estão abandonados. Há uma pessoa que tem um bocadinho de terra ali e que lhe interessava comprar o adequado para emparcelar. Aí deveria haver um apoio jurídico, porque muitas vezes aqueles terrenos não estão legalizados para poder legalizar. Devia de haver uma majoração nos apoios comunitários para os casos onde haja emparcelamento. E vamos dar um apoio financeiro para que aquela terra seja explorada a custo zero, em que o agricultor irá pagar isso em 10, 15 ou 20 anos, mas sem pagar juros. O que o governo vai pagar é a zero. Fazendo a conta ao aumento de rendimento e de produção que isto pode provocar, é nada. Isto é um custo pouco mais que zero, digamos. Portanto, estas 4 medidas são muito importantes. E depois do agricultor haver um certo emparcelamento, vamos tratar da parte de acesso rodoviário. Porquê? O agricultor tem, eu por exemplo, quando herdei os terrenos do meu pai, herdei em 27 lugares. O mais pequeno tinha 19 metros quadrados, mas há terrenos mais pequenos ainda do que esse. Eu ainda tenho esse terreno e está plantado com venha. E eu às vezes digo, quando falo com continentais, que tenho um herdado com 19 metros quadrados. E eles começam a dizer, desculpe, 19 hectares. Não, na Madeira não há hectares, é só metros quadrados. E portanto, criar dimensão que depois se pode fazer um acesso rodoviário, uma estrada pequena, pouca largura, sem grandes luxos, fazer só uma estrada, género 3 metros de largura, procurando um sentido só, ou então, de vez em quando, com os desvios. Não é agarrar no dinheiro que veio para as estradas agrícolas e fazer estradas urbanas como acontece em muitos sítios. O grande erro está aí. Foi-me prometido a mim, que fui eu que pedi ao Presidente do Governo, em 2004, uma estrada lá no Seixal, que iria beneficiar cerca de 30% dos terrenos ocupados a venha na freguesia. Foi prometido que sim. Estamos em 2013 e essa estrada ainda não apareceu. Porque eu pedi uma estrada com 3 metros e eles fizeram um projeto com 5 metros. Para quê? Não é preciso. Basta para aquelas estradas que passam um meio carro. Não é para construir, não é para nada. É uma estrada verdadeiramente agrícola. Com tudo isso, vemos estradas urbanas feitas com dinheiro da agricultura e vemos estradas agrícolas para lugar nenhum. Portanto, há aqui uma certa coisa e portanto, veja, se houver uma dimensão de uma propriedade, se levar 30 ou 40 metros, ou 50 metros, ou 100 metros para uma estrada, em 2000 e tal, não é nada. Mas se levar 100 metros em 150, a pessoa fica só com 50, está a perceber? E é isto que torna as coisas difíceis. É preciso, eu já disse ao próprio secretário, que era preciso avançar com esta questão do emparcelamento. Mas note, o emparcelamento voluntário, que temos que criar condições para. É esta base sempre que eu ponho. Mas claro, para isto é preciso ter, entre aspas, tomates. E um dos grandes problemas da agricultura é precisamente a falta de tomates. Dr. Lino Abreu, cada vez que vimos o secretário na comunicação social a prestar declarações públicas e até mesmo na própria Assembleia, é para falar de milhões que são atribuídos aos agricultores, ajudas. A sensação com que ficamos aqui é que falta uma cultura empresarial no próprio governo, lidar com a agricultura de uma maneira mais profissional. Olha, ser muito claro e pragmático. Nós temos um secretário regional da Agricultura que, quanto a mim, tem uma política de folclore. Nós temos uma política de folclore no que toca à agricultura. E quando digo folclore é que só aparecem festas de reais com tradições de folclore, anda a distribuir migalhas aos agricultores sempre que vai. Nós temos um secretário-geral, sempre que vai fazer uma intervenção qualquer
fim desse quadro comunitário. E eu pergunto, eu vou fazer essa pergunta ao Secretário-Geral, onde é que foram aplicados estes 205 milhões de euros? Verba que nunca vista e nunca a agricultura da região teve até agora. Qual foram os setores da agricultura que foram aplicados a esta verba? O que é que os agricultores ganharam com estes milhões? O que é que trouxe de valor acrescentado à nossa economia? E o que é que trouxe para sustentabilizar a economia no futuro com estes 205 milhões? Porque o que temos visto até agora é derramar milhões em cima de milhões, não sabemos aonde, como e quando. Quando sabemos que o Sr. Secretário vai anunciando. Agora, se é numa agricultura de sustentabilidade económica, como disse aqui o Sr. Engenheiro, disse muito bem, mas estamos a apostar bem na agricultura. Quais são os setores-chave que o Governo Regional devia de apostar na agricultura? Na banana? Na vinicultura? No vinho? Nos legumes? Nós não sabemos. Eu não sei qual é a política deste secretário da Agricultura. Saber qual é a aposta, a verdadeira aposta, que setor estratégico quer apostar na agricultura. Que é nos frutos, na nona. Nós não sabemos. É distribuído milhões sem haver uma estratégia muito clara daquilo que queremos para o futuro da nossa agricultura regional. É a gestão diária de que falava o Sr. Engenheiro. Eu penso que é a gestão diária corrente feita em cima do joelho. Eu penso que falta um diálogo muito franco com os agricultores. Falta saber ouvir os agricultores. Não basta chegar a um determinado arraial e distribuir meia dúzia de milhões. É preciso saber o que é que a madeira precisa. Como produzir, o que produzir, aonde produzir, com que agricultores produzir, quais são os custos de produção que estão implicados na agricultura. Falamos muito em milhões, mas hoje o grande problema da produção, e os engenheiros que conhecem melhor do que eu não sou expert na matéria, o grande problema da produção são os custos de produção que os agricultores têm, que não têm um agricultor do continente. Para além de estamos a trabalhar em parcelas muito pequenas, com uma dificuldade extrema de rentabilizar. São parcelas muito pequenas e o parcelamento é fundamental e é urgente que se faça. Estamos a chegar a um fim do quadro comunitário onde podia haver verbas e há verbas para isso. Estamos a chegar ao fim sem fazer nada. Não passamos no papel e tem intenção de fazer. Nem sequer tem intenção de fazer. Eu estou a ver que chegamos ao fim de 2013 e o problema de parcelamento não vai ser realizado. E vamos perder uma oportunidade que era única e eu não sei, no próximo quadro comunitário. Pergunta que já fizemos também ao Secretário-Geral. O que é que está a negociar para o próximo quadro comunitário? Quais são as verbas que a Madeira está a tentar negociar? Mesmo até com o Ministério da Agricultura em Lisboa. Nós não sabemos. É tudo uma gestão corrente, diária, sem objetivos e sem saber para onde é que queremos ir. Eu penso que os meus colegas foram muito bem claros. A Madeira está a produzir da agricultura, mas é uma produção de uma iniciativa privada, de uma agricultura de sobrevivência. Nós não temos uma verdadeira agricultura empresarial. Eu penso que o Governo também não quer. Dá-me a impressão que o Governo não quer. Com os milhões que temos, em 2011, no final de 2011, o Secretário, por pouca circunstância, veio dizer que havia 1.830 projetos aprovados. 1.830 projetos aprovados. Cujo esse valor, cujas essas candidaturas correspondem a 132 milhões de euros. E eu pergunto, às vezes faço-me essa pergunta para mim mesmo, sem perceber da agricultura. Mas aonde é que foi aplicado este dinheiro? Quais foram as agriculturas, os setores da agricultura que foram contemplados com este dinheiro? Porque a gente vê a grande dificuldade no dia-a-dia dos pequenos agricultores. Então as associações aqui... E que retorno é que isso trouxe para a região? Qual é o retorno? Eu gostava, eu estou de chegar ao fim deste 2013 e saber qual foi, onde é que foi derramado este dinheiro todo, e o que é que a agricultura ficou a ganhar com este dinheiro, e qual é a continuidade de subsistência desta agricultura no futuro. Porque derramar 205 milhões de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. E saber se isto foi bem aplicado, como dizia o Sr. Engenheiro, se não foi aplicado em estradas que não são estradas agrícolas, se foi aplicado em projetos inviáveis que não trouxe valor acrescentado à economia. E é este tipo de interrogações que eu pergunto a mim mesmo, quando vejo o Sr. Secretário. Muitas das vezes não há nenhuma cerimónia onde não distribua milhões. É o Secretário dos milhões. O que é facto é que, em termos reais, em termos objetivos,
a realidade é esta que nós vemos. É uma dificuldade extrema de colocar os produtos no mercado. É uma dificuldade extrema saber o que produzir a tempo e horas e que produtos de forma a se tornar rentáveis os agricultores. Quer dizer, eu não vejo, com esta estratégia que nós temos, sinceramente, não vejo para onde é que vamos com esta estratégia, sabendo que temos um melhor quadro comunitário até hoje que a Madeira teve, com estes 205 milhões, e o resultado e a expectativa que eu tenho é saber qual foi o valor acrescentado que a Madeira vai ficar após 2013. Isso mostra que há falta de um plano de estratégia também para o setor da agricultura, como outros já vimos. Eu não tenho dúvidas que há falta de um plano sobre a agricultura, e aqui os meus colegas de painel poderão falar melhor sobre isso, mas o que é facto hoje é que as associações empresariais não sabem o que é que a Secretaria Regional da Agricultura pretende. Pretende uma agricultura de sobrevivência, a continuidade de uma agricultura de sobrevivência, devido à dificuldade social que nós temos. Temos vindo a assistir hoje a uma apetência maior para a agricultura devido às dificuldades dos restantes setores. É isso que o secretário quer? Ou pretende uma agricultura empresarial, da pequena e média empresa estruturada, saber o que pretende, com o apoio do mercado, com o apoio da agricultura? Hoje a grande dificuldade é o empresário, quando lança um projeto, o que é que eu vou produzir? Quem é que me vai comprar esta minha produção? Tem apoio do governo? Onde é que vou colocar? Subir diretamente às grandes superfícies? Há um intermediário aqui pelo meio que o governo possa também estar presente e ser um veículo de modo a que consiga expor, aliás, vender aquilo que produz. Hoje eu penso que a grande incógnita dos agricultores é o que produzir, como vender e saber até que ponto o apoio do governo regional aqui no meio deste percurso. Pegando nas palavras aqui do Luís, se me permitem, havia só uma cultura na Madeira que tinha lá duas, que tinham garantia de mercado. Era a vinha, através das uvas, para as empresas fazerem vinho, no meu caso, vinho de mesa, no caso das empresas de vinho de Madeira, fazer para mim aquilo que eu considero o melhor vinho do mundo, que é o vinho de Madeira. Mas os empresários do vinho de Madeira informaram o Sr. Secretário, já o ano passado, na vindima anterior, que não se sujeitavam a comprar toda a produção de uvas, mas sim comprarem a produção de uvas que eles necessitem para fazer o seu vinho. Porque, ao fim e ao cabo, eles estavam a comprar, digamos, 5.000 toneladas de uvas e estavam a exportar 3.000. Cada ano havia um aumento de estoque da ordem de mais de 2.000, números redondos. E aconteceu que este ano, nesta última vindima, já havia uvas que não iriam ser vendidas. E então, um acordo feito entre o Governo e a Cooperativa Agrícola do Funchal, aparece a cooperativa também, na parte final já da vindima, a comprar uma parte de uvas para se meter também na produção de vinho. A cooperativa não tem tradição de comprar nada do agricultor, nem de vender nada que não seja para o agricultor. Não sei se eles estão preparados para uma coisa destas. Se este ano voltarmos a ter um ano bom de uvas, não sei o que é que irá acontecer, nem se a própria cooperativa terá capacidade de adquirir isso. Adivinham-se problemas, portanto. Poderá haver problemas. E penso que neste momento o secretário, certamente, ou o governo, deve estar a rezar para que aqui haja uma calamidade qualquer na altura da floração da uva, para que depois que lhe vinhe tudo e seja um mau de vinho, não é? E, portanto, tem que haver estas coisas. A outra cultura que tem que se vende tudo agora atualmente, mas já há muito tempo sempre se vendeu. Eu também fui presidente da chamada Cooperativa das Frutas em 1975, fui lá para pôr aqui no ar, apesar de não ser produtor de banana, vieram-me buscar, como conhecedor que era do sector, para presidir a essa cooperativa. E quando entendi que a cooperativa estava já no bom caminho, já estava a distribuir lucros aos produtores, aos seus associados, e eu disse, meus caros senhores,
vocês é que são os donos da fruta que produzem, são os donos da cooperativa, que são sócios, embora eu também só seja, e eu vou embora e vocês tomem conta da cooperativa. Infelizmente, deu naquilo que deu, que toda a gente sabe, mas vendia-se tudo. Só houve problemas de vender as bananas antes do 25 de Abril, que era por causa da concorrência da banana de Cabo Verde e de Angola. Pois isso acabou, de uma loucura, toda a gente queria banana da Madeira e começou-se a mandar toda a porcaria, até que a autorização da importação, a Comunidade Europeia obrigou a abrir as portas aos fornecedores latino-americanos e que mandaram banana para cá. Mas agora, neste momento, porque a banana da Madeira, como toda a fruta, tem umas propriedades organoléticas fabulosas, que não tem nada a ver com a outra porcaria. Por outro lado, a nossa banana é apanhada menos verde, como toda a fruta, de qualquer outra. De maneira que é mais saborosa e o mercado do continente se encostou muito da nossa banana. Pequeninha, mas boa. Muitas vezes a grande ainda presta. Outro aspecto que ele quer dizer, que também me toca, é o caso da floricultura. A floricultura na Madeira acabou. E acabou porquê? Por falta de poder de negociação do Sr. Governo com as companhias de aviação. Grande parte da flor que a Madeira produzia era vendida aos turistas que nos visitam, que compravam uma caixa com 10 estrelícias, 10 antúrios, 2 orquídeas, 5 proteias e mais não sei quantos, gastavam para aí 10 ou 20 euros numa caixa de cartão e levavam ao lado, levavam a mala e levavam essa coisa. Agora, com a história de levar só um volume, eles obrigam a pagar 40 euros por uma caixinha de cartão que eles gastaram 10 ou 15 ou 20 euros para pagar. Morreu a floricultura, já fecharam aí uma série de lojas de flores, porque de facto não tem hipóteses. E o nosso governo não foi capaz, através da ANA, que eles é que mandam na ANAM, perdão, de negociar com essas companhias, inclusivamente podiam negociar, a gente baixa 20 cêntimos ou 30 cêntimos por cada passageiro com essas coisas, mas vocês continuam a levar as taxas de bordo. Como? É uma falta de estratégia. É falta de estratégia. Assim como, por exemplo, os barcos que nos trazem turismo para cá. Os portos deviam negociar com eles e dizer: meninos, se vocês não fornecerem refeições enquanto estão aqui atracados, nós baixamos a taxa que pagam por cada passageiro de atracagem no porto. Isso iria movimentar os restaurantes de estúdio da nossa cidade e não, se calhar, não estava nenhum a fechar, como ultimamente têm fechado. Portanto, há tudo isto que não depende de nós, como dizia ali bem o Lino. Alguém que vai meter um projeto agora é louco, porque não sabe o que é que vai dar. Ninguém sabe. As flores eram uma coisa que dava dinheiro. Eu tenho produção de flores, aliás, se forem ao Facebook, todos os dias de manhã, e coloco uma flor produzida por mim, na maior parte dos casos, às vezes faço fotografias fora também, mas produzidas por mim, que é exatamente para mostrar às pessoas o potencial que a Madeira tem nesse aspecto e que não está a ser aproveitado. Mas vamos produzir para quem e para quê? As pessoas veem o Gaspar ter o dinheiro às pessoas. É mais impostos, ter subsídios e mais não sei quantos. As pessoas não têm dinheiro daqui a dias para comer um papo seco, quanto mais para comprar um ramo de flores ou coisa assim no género. E estragaram com uma economia. Vamos, ainda ontem estive no Porto Muniz, à hora do almoço, estavam os restaurantes tudo vazios mesmo. E vejo um cozinheiro na rua com o seu chapéu e tal. Então, chefe, não está lá dentro a trabalhar agora à hora do almoço? Diz-me, não temos um cliente que seja. Eu disse, mas estão a pular 3 caminhonetes, para onde é que ele for? Não é para aqui, para o Porto Muniz, vão para o outro lado ou então não comem. Depois estavam no outro restaurante. E curiosamente vi entrar um grupo de 20 e tal, mas sabe o que era? Eram cegos. Já estamos com turismo de cegos. Não têm possibilidade de ver a paisagem. Portanto, eles ouviram dizer que isto era uma terra de cegos e vêm ver os seus colegas que se passa na realidade. Entre a falta de estratégia, a tal falta de estratégia que disse, a falta de planeamento, está
referi-me há dias, quando conversamos, disse-me que esta questão da nova tributação em sede de IVA para os agricultores vai ser o mais grave. Terrível. Eu tenho fornecedores que me vendem uma caixa de uvas com 20 a 25 quilos de uvas. Essas pessoas vão ter que imprimir facturas para me facturar essa caixa a mim. Porque antes, como é que era feito? Era eu próprio, como as outras pessoas que vão comprar semilhas por aí fora, têm o sistema de autofacturação. Portanto, eu tenho uma fatura própria para o efeito, autorizada que era para o efeito, em que passava a fatura e o fornecedor assinava como tinha fornecido aquela fatura. Agora não. Ele, até 10 mil, ele não vai Pagar isso. digamos, não paga nada até 22 mil. Mas se for um agricultor que tem outra profissão, junta as duas coisas e ele aumenta de escalão no IRS por causa de umas sacas de semilhas ou caixas de uvas que... Isso é o IRS, cuidado. O IVA é 10 mil para cima. Não, 10 mil para cima, mas para efeitos de IRS ele tem que declarar. Não, tem que declarar sempre. Isso cá E sempre. para ele IRS declarar sempre. tem que passar facturas. Porque se eu vou buscar uvas a uma coisa como o carro da empresa, isso não leva um documento, uma fatura do produtor, só apanhado pela GNR, vai tudo preso e pronto, e acabou-se. Portanto, veja, é tudo isto que agora vem complicar, porque isto, o governo deveria ter mais cuidado quando abre a boca. Porque eu não sei se isto foi uma lei própria para este efeito, se foi aprovado no orçamento. Eles dizem que a região não foi ouvida para este efeito. Ora, se foi no orçamento, eles pediram parecer à região, está aqui o Sr. Deputado Lino, que sabe muito bem, que veio o pedido do orçamento na região. Quanto muito eles poderiam ter passado despercebido, que eles não se tivessem se apercebido disso. Se foi uma lei, se não tiver lá a dizer que a região autónoma foi ouvida, essa lei não se aplica cá. Portanto, eles tinham a obrigação de saber, de ter conhecimento dessa matéria, dessa legislação. Porque isso eu acho muito bem que se faça. Acho que se acabe com as fugas aos impostos. Acho que... Mas em terrenos, em coisinhas tão pequenininhas, muitas vezes as pessoas não vendem um produto que cultivaram para vender. Vendem um excedente que têm em relação àquele que eles tinham. Portanto, é isto. São coisas feitas para outro mundo, para outras regiões, que não a nossa pequeneza. E não sei, e estou à espera de ouvir, porque isso parece-me que os agricultores têm que se inscrever até ao fim deste mês. De abril, agora até o dia 1 de abril, ou o que é? Até o dia 1 de abril, até o fim deste mês. Quem sabe? Ninguém se vai inscrever no dia das petas, não quer dizer que é mentira, não é? Portanto, como é que isso vai ser feito? Porque o Governo disse que ia fazer esclarecimentos, mas não se sabe absolutamente nada do que vai passar. E eu tenho possibilidades, não tenho chatice nenhuma, que agarro na minha terra e arrendo à minha empresa que faz o vinho e pronto, e acabou-se, e não tenho nada a ver com vinho. Até posso fazer um arrendamento, o chamado comodato, a custo zero. E ninguém me obriga a cobrar nada, fico livre de impostos, etc. E de chatices de senhores mandarem entrar pela porta dentro. Basta agarrar no contrato e a registro nessas e está acabado. Sr. Engenheiro João Ferreira, tem havido uma grande aposta por parte da autarquia do Funchal em hortas urbanas, vemos imensas e a tendência é para continuar. Como é que vê isso? Qual é a sua opinião sobre essa... Bom, eu não levo a mal que a Câmara do Funchal, ou esta ou outra autarquia, nos seus terrenos os ceda para que haja pessoas que façam hortas. Agora, é um bocado... Temos que ver bem o que é que são essas hortas. Porquê? Repare, eu não vejo a Madeira ser nós somos aqui uma terra tão pequena que a maior parte das pessoas contacta, se é pela falta de contacto com o meio rural, que é a falta de contacto com o campo, não é bem o que se passa aqui. Não é a realidade madeirense. Normalmente as crianças aqui, embora possam viver no centro do Funchal, dentro de um apartamento, mas estamos relativamente perto, porque até dentro do Funchal ainda, graças a Deus, ainda há bananeiras, ainda há
Claro, deixou de haver as galinhas, deixou de haver o porco, enfim, pronto, mas isso desapareceu. Há muito porco no Funchal. Há muito porco, mas de qualquer maneira as crianças ainda veem mais ou menos isso. Vacas também já não vão vendo, só vão ver lá no pulo da serra. As cabras só no Funchal. Portanto, se é por essa razão, não vejo a necessidade das hortas urbanas. Porque as hortas urbanas têm uma coisa, e a pergunta que eu faço é, a Câmara já mandou analisar os produtos que são produzidos naquelas hortas, onde nós temos uma concentração de viaturas diária, com gases, com fumos, com tudo. Será que aqueles produtos estão nas devidas condições? Se queremos combater os pesticidas, se queremos combater tanto mal que a agricultura tem, então vamos fazer hortas dentro dos centros, e nas estradas, à beira das estradas, onde há o fumo dos carros. E se vamos produzir couves e vamos produzir alfaces, como normalmente é o que a gente encontra mais lá, que são plantas que têm uma área verde, e que sabemos perfeitamente que as plantas com áreas verdes são as que absorvem mais tudo isto. Será que analisarmos as hortas urbanas por este aspecto estarão bem? É a pergunta que eu faço à Câmara Municipal do Funchal, se pensou, quando pensou fazer as hortas urbanas. Depois é o seguinte, as hortas urbanas são fantásticas. Só que, por exemplo, eu agora chego à casa dos meus filhos, os meus filhos já perguntam, pai, não queres uma alface? Com um amigo meu que tem uma hortita, pá, já me ofereceu umas alfaces, eu tenho que ir umas alfaces a mais. Ótimo, fantástico. Numa terra tão pequena como a nossa, onde há problemas da comercialização dos produtos que os agricultores têm, quer aqueles que hoje, não são muitos, mas há agricultores hoje que se dedicam exclusivamente à agricultura e vivem da agricultura, grande parte produz agricultura para o seu autoabastecimento e o restante é que vende, como já foi dito. Será que as hortinhas urbanas, no futuro, e quantos mais nós fizermos, não serão concorrentes e não voltaremos a ter uma agricultura como nos anos passados, como nos anos 60, nos anos 50, que será só uma agricultura de subsistência? Será de facto essa a ideia? Eu já estou a perguntar exatamente como o Lino falou. Será que é essa a ideia? Voltarmos ao passado a ter uma agricultura de subsistência? A agricultura ser só para a alimentação e para trocarmos o produto e vendermos alguma coisa para comprar a massa, o arroz e o azeite na mercearia ou no supermercado, se houver. Portanto, é preciso ver isso. Eu não sei qual a ideia, se a ideia foi essa, para mim está errada. Por causa precisamente da poluição que existe naquelas zonas, e muitas zonas estão altamente poluídas diariamente. Dr. Lino Abreu, quando vemos aqui o Dr. António Trindade para falar sobre a hotelaria, ele chegou a referir que a maioria do consumo nos hotéis era produção importada. A Madeira tem muito por onde andar neste setor da agricultura. Exatamente, isso vem de encontro daquilo que eu disse ainda há pouco, quer dizer, como é que é possível? Nós temos um setor hoteleiro que temos e acabamos e fomos confrontados nas palavras do Dr. Trindade que pouco mais de 5% dos produtos agrícolas são regionais. Há qualquer coisa que falha no meio disto tudo. Quando temos um potencial enorme que é o consumo na hotelaria, eu fiquei preocupadíssimo com os milhões que já foram derramados nos últimos 4 anos e apenas 5% daquilo que produzimos, daquilo que consumimos na nossa hotelaria são produtos regionais. Eu penso que aqui, se refletirmos, algo está mal, quer dizer, então o que é que andamos a produzir na nossa agricultura? O que é que falta? Qual é a estratégia que é necessária para pôr os agricultores a produzir às necessidades da nossa hotelaria? Falta, penso, muita coisa. Falta talvez saber o que produzir, como produzir e como escoar. Hoje, eu faço uma pergunta. Desculpe, qual é a função? Isso deve ser o contrário. Primeiro fazer um inquérito junto da hotelaria e restauração para saber as necessidades e agora vamos produzir. Eu penso que falta fundamentalmente penso que falta esse diagnóstico a fazer pela Secretaria da Agricultura. Quais são as necessidades da região, especialmente de um setor que é um setor importantíssimo, que é o setor da hotelaria. E eu pergunto, qual é a função, qual é o receio dos agricultores da falta de produção, ou quais são os incentivos que os agricultores têm para produzir aquilo que nós pretendíamos ou somos capazes de consumir? E a minha pergunta que eu faço hoje, qual é a função dos mercados abastecedores?
Não há mercados abastecedores, cuidado. Existe, mas há algum interposto de agrícola? Mercados de Madeira origem. não tem. quer Madeira dizer, não de origem. tem. Nem tem mercados abastecedores, nem tem mercados Mas de então, o que é que origem. falta aqui? O que a Madeira tem são centros de armazenagem. São centros de armazenagem. Não tem mercados. A Madeira não tem mercados. Isso é erradamente a palavra que aplicam. Exatamente. E aí vem criar confusões à cabeça das Mas pessoas. passa aqui, eu penso que falta aqui uma política de concentração de Exato. produto, Isso estamos de acordo. de modo a que consigam maximizar o preço da venda, de modo a que Perfeito. o rendimento do agricultor não seja penalizado quando está a tentar comercializar Sim. junto dos grandes espaços comerciais e também junto da própria hotelaria. Este número que a hotelaria nos informou, isto é preocupante, quer dizer, quando temos uma região, temos um potencial enorme de consumo agrícola, que são a hotelaria, e quando chegamos à conclusão que nem 5% daquilo que consumimos são produtos agrícolas, eu faço a pergunta, mas onde é que vai este dinheiro derramado dos fundos comunitários? Quer dizer, o que é que andamos a produzir? Qual é a função do Governo Regional em tentar passar para os agricultores a necessidade de produzir o quê, como e aonde? Quer dizer, nós sabemos que a agricultura tem um papel fundamental. Uma é manter o verde, o turismo até agradece e nós, a região turística, a paisagem verde tem uma função fundamental para quem nos visita. Outra, mas isso não chega, não basta ter o verde, é preciso que esse verde seja retirado o rendimento necessário e capaz para a sobrevivência da nossa agricultura empresarial. Que seja sustentável em todos os níveis, não é? E a minha pergunta é esta. Eu penso que falta um canal de distribuição. De modo a que os agricultores fossem lá entregar a sua mercadoria. Mas a mercadoria é essa, como disse ainda há pouco a professora muito bem, após um levantamento das necessidades, após um diagnóstico de necessidades, produzir o que é necessário, entregar a um organismo que pudesse recepcionar e depois a uma única voz tentar comercializar. Não seria supostamente essa a função dos tais mercados abastecedores, pelos vistos? Não propriamente. Não. Mas o Governo tem esse levantamento, já fez Eu não estou levantamento junto à hotelaria. Já está, já esses levantamentos estão, esses levantamentos estão feitos. O que falta aqui na região, eu continuo a insistir. Portanto, o Governo criou estruturas. Não há dúvida nenhuma que as estruturas existem. Existem estruturas em Santana, existem estruturas nos Prazeres, existem várias nos Canhas, etc. Existem várias estruturas com câmaras de frio, com tudo isso. Faltou-lhes a parte final. O trabalho não foi feito. Quer dizer, foram feitos os edifícios, foram montadas as câmaras, mas faltou-lhe o resto. E o resto qual é? O resto é porque o Governo não pode ser comerciante, o Governo não pode comprar o produto aos agricultores, o Governo não pode vender o produto aos agricultores. Mas o que nós temos assistido, poder pode, mas não deve. Pronto, vamos entrar, portanto, noutro conceito de governo. Portanto, a verdade é esta. O que faltou aqui, e o que nós temos nos apercebido ao longo destes anos, é que, primeiro, já não existe na região o espírito associativo. A região não o tem. Os agricultores madeirenses não têm espírito associativo. Mas também muito têm contribuído os anos desta governação em desincentivar os agricultores do pouco espírito associativo que tinham. Porque isto não se pode processar através do governo, não se pode processar através de empresas governamentais, porque as empresas governamentais não dividem os lucros, não passam os lucros. Mas a GESBA é uma empresa governamental, não divide os lucros. Quem são os lucros? Uma empresa privada. Sim, uma empresa privada. Com capital público. Privada não, público. Com capital Sim. público. É uma sociedade de cotas Pública. Por que é que não se cria uma sociedade? É exemplo desta, que até parece que está a funcionar bem no que toca à banana, se considera funcionar bem, porque ela tem apoios do governo e consegue ter dinheiro para pagar 15 em 15 dias os agricultores. Se considera funcionar bem uma empresa que consegue pagar aos agricultores porque tem financiamentos do governo para o fazer, se considera funcionar bem, tudo bem. Agora, se considera uma empresa que está certa e que deve ser essa, aí vamos discuti-la, porque efetivamente temos opiniões diferentes. Porque repare,
Quem está a ficar com os lucros da banana neste momento? Não são os agricultores. Dá lucro. Né? Em princípio dá, porque pelo menos foi o que eu li Não há conheço bem nada pouco do tempo. Estado que dê lucro. Eu li há bem pouco tempo que a Gesba tinha lucros. Portanto, se os tem, quem fica com eles? Mas é uma coisa assim. Disseram-me que, inclusivamente, Mas para esse mim, dinheiro é estava a feito dar... E é garantido o pagamento ao agricultor. Sim. Não vejo insatisfação dos agricultores. Não é insatisfação do agricultor. Vejo na parte Do resto. das hortícolas, não é? Efetivamente, Será que é que preciso... não podia ser um bom exemplo que se pudesse adaptar? Eu pessoalmente, quer dizer, Bem vamos lá melhor, ver uma não é? coisa. Vamos lá ver uma coisa que é o seguinte. Foi melhor, não é? Eu pessoalmente não simpatizo, mas isso é uma questão de simpatia. Eu não simpatizo com empresas do governo. Portanto, eu acho que as empresas não devem ser governamentais, acho que as empresas devem estar na mão daqueles que trabalham na área. Logo, Portanto, o que acontece, na minha opinião, é falta de formação, falta de divulgação aos próprios agricultores, aos pequenos agricultores, para levá-los a se associar. Mas quando o próprio governo tem medo das associações, não pode fomentar Isso nada também é um dos disso. problemas. Isso também é. Ora, o grande problema está aqui, porque estes mercados, estas estruturas, deveriam ser exploradas por uma associação de produtores, dos próprios produtores, ou a cooperativa, ou a comercial, ou outra coisa qualquer. Exatamente. Assim deveria Só assim, ser. em meios pequenos é que isto funciona. Assim deveria ser. Senão, vamos cair num esquema que o Estado é que faz tudo e não pode ser. Ora, isso vem do encontro. Mas temos que preparar as pessoas para Parece-me que isso. havia um Exato. projeto de uma cooperativa, de uma nova cooperativa que podia nascer aqui da região e parece que foi travado. Está pronta. Mas parece que há um travamento. Essa cooperativa, a associação da Secretaria- montou da Secretaria- e a cooperativa está da pronta. Secretaria Regional da A Agricultura. cooperativa está pronta a funcionar. Isso. Não funciona porque efetivamente não Falta há de vontade condições para política, funcionar. Pronto. Não funciona. Mas a cooperativa está pronta, pode abrir amanhã, é só Mas foi passar ou as não foi finanças e falta tal. de vontade política? Não sei se foi Não, falta de precisa de vontade, apoio, se eles não precisa dão de apoio e não há apoio. falta de Pronto, vontade é preciso de política. apoio. Claro. Por outro lado, há aqui Aquilo um que eu sei ponto, foi falta de antes desta questão, eu queria só salientar a vocês jornalistas uma coisa. Muito se fala dos apoios da União Europeia à Madeira, aos agricultores, muito se fala disto. Agora, há aqui um ponto que ninguém, está toda a gente calada. É como é que os agricultores conseguem levar para a frente projetos se não têm uma linha de crédito, se não existe uma linha de crédito para os agricultores, se nesta terra não existe nada que financie os agricultores. Não são as linhas que os bancos vêm propor, porque as linhas que os bancos propõem, dificilmente os agricultores conseguem entrar nessas linhas. Não há, a nível do governo, nada de uma linha de crédito que facilite a vida dos agricultores, que lhe empreste o dinheiro para eles conseguirem levar um projeto para a frente. Porque os projetos, para serem feitos, primeiro têm que ser pagos para depois ser recebidos. E tanto mais que os projetos, quando se diz que são financiados a 60% ou 50%, nós esquecemos sempre, ou quem fala, esquece sempre que o agricultor tem que pagar o diferencial dos 50 para os 100, mais o IVA, e tem que adiantar o dinheiro. Portanto, se nós fizermos efetivamente as contas, não é bem os 50% que o agricultor tem que vai receber, mas é simplesmente 50 mais o IVA que vai pagar, menos o IVA que vai pagar, menos 28%. menos a coisa. Portanto, reparem, e tem que adiantar o dinheiro todo, porque só depois de pago é que recebe, é que pode entregar contas. E não sabe quando. E não sabe quando. Por outro lado, Muito tempo. no momento atual, há problemas, e sabem perfeitamente que há problemas, e está a haver problemas, porque há falta de dinheiro do governo regional para injetar nos pagamentos, a sua parte no IFAB, ou no IFAB, creio eu, para que possa haver pagamentos aos agricultores. E, portanto, andamos aqui numa bolinha que vai rolando, e depois, se nós somarmos o agricultor que vá à banca buscar capital para poder levar isto para a frente, que estava à espera de receber em 60 dias, ou pagar em 90 dias, não paga a 90, paga a 120, paga a 200, paga a 300 dias depois. Quer dizer, isto quer dizer que nem isso vale a pena agora ir à banca buscar dinheiro para investir num projeto, mesmo com 50% ou com 60% de apoio. Ou seja, modernização da agricultura madeirense neste momento. Exatamente como as coisas estão, não é fácil. Exatamente como as coisas estão, eu considero um ato de coragem de muitos agricultores neste momento avançarem. Exatamente, estou de acordo com o Duarte,
porque há aqui só 2 setores ou 3 que nós podemos apostar e que estão garantidos. É a banana, a vinha, o vinho esteve, já não está, porque este ano nós já temos conhecimento que há uma determinada casta que não vai ser comercializada, que as casas não compram na totalidade. Posso dizer já que a negra mole não vai ser comprada. A tinta negra mole. A tinta negra mole. Não, já não tem a palavra mole. Então, se não tem a mole, tem a dura. Pronto, a tinta negra. Pronto, acabou. Essa não vai ser comprada pelas casas. A maior parte dela não vai ser comprada, já sabemos disso. Tanto que, no momento atual, estão a proceder a um tipo de reconversão, já muito aconselhar os agricultores já a fazer reconversão dessa casta, porque efetivamente corre sérios riscos de não ser comprada pelas casas de vinhos. Portanto, a associação já tem conhecimento disso. Isto mesmo dito diretamente pelo seu secretário. Foi ele que me disse isso, que me dedicou essa situação. Eu estava presente num jantar de Natal oferecido pela mesa de vinhos da Acife, em que o representante disse que só comprariam o que precisavam e não compravam tudo o que houvesse. Pronto. Exato. Pronto. Aqui a casta negra foi uma das castas que está ameaçada. São duas, é complexo. Mas pronto, foi focado mais, mas em princípio é não, porque essa representa 90%. Exatamente. Tinta negra representa agora, 90%. O que se põe aqui é o seguinte, é porque essas castas foram plantadas, não porque o agricultor lhe deu na cabeça a plantar, essas castas tiveram um licenciamento. Ora, vamos lá ver, como é que pode o agricultor acreditar num serviço governamental, num serviço que é um instituto, que é uma organização, que é quem tem, quem dita, quem faz as leis? Como é que os agricultores podem acreditar nestes institutos, nestas organizações governamentais? Se depois de um licenciamento, porque para plantar tem que ter um licenciamento, depois tem que arrancar porque não se vende. Ora bem, algo não está bem. É a gestão corrente. Sinceramente não sei. Responda quem souber, porque eu não sei. Eu acho que é só corrente, não é gestão. Agora, em relação eu sinceramente não sei responder. Aos nossos produtos regionais, neste caso o vinho Madeira, como é que o Sr. Engenheiro vê a expansão do vinho Madeira? Justifica-se, tem sido boa? Como é que... Há o vinho Madeira e ao vinho madeirense. Madeira é o vinho generoso, o vinho que deu nome à Madeira, sim, etc. Sim. E há o vinho madeirense, que é o vinho de mesa. A qual deles é que se refere? O Madeira. O Madeira. Sim. Aqui o meu colega Ferreira acabou de tocar na ferida. Vamos lá ver. Tem-se feito promoção do vinho de Madeira, não há dúvida nenhuma que se tem feito. O Instituto do Vinho tem-se esforçado para se vender mais. Mas a verdade, a única coisa que se tem conseguido é manter aquilo que se vende. Aumento de 1%, ou coisa assim, para o outro lado. Mas ainda há poucos dias, para ver as coisas como estão, não tem muito tempo, um mês ou um pouco mais, uma pessoa ligada a uma casa de vinhos veio-me dizer: ó engenheiro, veja se me consegue arranjar das castas tradicionais, que é o Cercial, o Verdelho, o Boal e o Malvasia, o Torrentez e um bocadinho de Bastardo, que ainda havia antigamente. Ainda havia, mas agora já praticamente não existe. Eu disse: mas porquê? Você só quis comprar negra mole? Não tenha dúvida, foi um erro. E eu agora tenho clientes nos Estados Unidos que me querem só das castas tradicionais, não querem o tinta negra. E eu disse isto no Instituto do Vinho, ando a bater com eles há muito tempo, para majorarem os apoios às castas tradicionais. Porque repara, o que é que acontece? A casta de tinta negra chega a produzir 30 toneladas por hectare, ou seja, 3 kg por metro quadrado. Eles pagando a €1, pode chegar até aos 30 mil euros de rendimento por hectare. Um Verdelho, por exemplo, que para mim é das melhores castas do mundo que há, produz, em média, 6 toneladas por hectare. E as casas de vinho estavam a pagar a €1,29. Portanto, eles iriam ter um rendimento da ordem dos 7.000 e tal euros, enquanto a tinta negra tem 30, podem chegar a 30 mil, mas tenham 20, em média. E por outro lado,
tinta negra e as castas de vinho de mesa, que é outra asneira tremenda que o nosso governo faz, tem apoios comunitários na ordem de 81 euros por tonelada. E as outras castas tradicionais, não todas, mas aquelas que estão em falta, recebem 500 euros por tonelada, 50 cêntimos por quilo. Mesmo assim, não é rentável produzir essas castas tradicionais. Eu próprio propus ao secretário que a solução era fácil. Era tirar os 81 euros por tonelada da tinta negra que está em excedente e agarrar nesse total e dividir pelas castas que estão em falta. Eu penso que isto seria lógico. Claro, se alguém, já há tempos, andou um indivíduo da casta de tinta negra atrás de mim para me querer bater, porque eu tomar posições públicas disto, mas isto é uma questão de economia e nada tem a ver contra o tinta negra. A verdade é que as casas de vinho, para venderem a casta, o vinho chamado 3 anos, que é um vinho muito utilizado em culinária, têm que ter as castas tradicionais. Ou seja, as castas tradicionais ajudam a vender a outra casta. Tinta negra e complexa. Foi outra casta que nunca deveria ter sido autorizada aqui na Madeira, nem para vinho de mesa, nem sequer introduzida, mas já que estava aí, deviam dizer alto lá, esta casta não serve para vinho de Madeira. Agora ninguém a quer. Mas, como diz bem aqui o Engenheiro Ferreira, é que foi passada a licença de plantação, foi autorizado pelos serviços do governo, e então deveria de haver o próprio governo a indemnizar essa gente para que eles terem essas castas e nos lugares onde produzam outras, meter as tradicionais. Se for um lugar que não dê para vinho, e então que metam substituir por uma cultura, fruta, outra cultura, outra coisa qualquer, o que for indicado para essas zonas. Assim é que se deveria fazer, assim é que se governa. Haveria uma deslocalização de verbas de um lado, portanto, do que tem excedente para o que tem falta, e penso que qualquer pessoa percebe isto, e é assim que se deve gerir tudo isto. Mas, veja, para fazer isto, eles são capazes de perder os eleitores do Estreito e São Vicente. E aqui resume-se tudo a uma questão de política, uma questão de votos e mais nada. Não há uma questão técnica, eles não querem ouvir os técnicos, e os técnicos têm medo de dizer as realidades, aquilo que sentem. Os técnicos hoje em dia estão 90% do tempo no gabinete, quando antigamente estavam 70% do tempo no gabinete, no quanto 30% no gabinete para fazer os relatórios e ter as reuniões, etc., que são necessários para informar quem dirige, para estar coisa. Agora não, agora estão sempre com o rabo sentado numa cadeira no gabinete, não tem, porque não há carros, não há dinheiro para fazer dos custos, não há nada para lá. Quando os técnicos deveriam estar, é onde se produz, é com os pezinhos em cima da terra. E eu propus ao próprio secretário, apesar de ser da oposição, porque a mim o que me interessa é o desenvolvimento da minha terra, e propus-lhe várias situações. Ele aproveitou algumas, mas a maior parte diz que não, pronto, e estamos assim. Posso? Isto é só para reforçar o que o Duarte disse na vinha, porque é aquilo que nós, é a posição que a Associação de Agricultores tem assumido nesses últimos 9 anos, que é defender o produto regional. Porque nas produções que nós temos muitas coisas que podem ser nossas. Eu falo, por exemplo, no caso da semilha que é produzida ainda há agricultores no Porto de Muniz e noutros sítios que produzem a batateira. O sachau. A batateira, que é uma semilha fantástica, que é uma semilha que é única, que não existe em parte nenhuma. Vejamos o trabalho que Canárias fez através do Germobanco Agrícola, conseguiu das variedades antigas pô-las a ser comercializadas, mas está para isso. O governo de Canárias publicou legislação onde determinados pratos só eram confeccionados com aqueles produtos para poderem ser chamados pratos canários, coisa que a Madeira não fez, nem quer fazer. O Governo Regional não quer fazer isso, não quer publicar legislação que determine que um bife de atum, para chamar bife de atum madeirense ou espetada madeirense, tem que ser feito com determinados produtos e que tem que ser com isto e isto. Caso contrário, não se chama madeirense.
retira a palavra madeirense, é, pronto, um prato tipo de qualquer coisa, pronto, mas não tem isso. Porque assim é que nós vamos, dentro da nossa pequenez, criar produtos diferentes. É utilizar 3 ou 4 variedades de semilhas antigas, que são ótimas, que são fantásticas, são muito melhores do que estas que aqui estão, quer sejam para organolepticamente falando. Organolepticamente falando. São de baixa produção, lá está, não são tão produtivas, não é? Agora sim, tivemos agora estes anos, porque nós andamos metidos nisso, o Jardim da Serra anda metido, estamos a ter sucesso com as variedades de maçã regional, o Pedro Domingos tem sido um sucesso, as variedades regionais de maçã têm sido um sucesso, mas são estes produtos que nós temos de diferença, são produtos diferentes, são a abóbora, aquela nossa abóbora antiga, regional, que se chama cagangue andante, desculpem lá, mas é assim que o agricultor fala, é assim que o agricultor diz. A abobrinha verde. A abobrinha verde. Essa abóbora que é nossa, que é muito tradicional da Madeira, embora hoje a Venezuela faça, eu já sei que a Venezuela faz, já sei que os madeirenses levaram, etc, etc. Portanto, são esses produtos que nós podemos dar a uma terra que se quer ser turística, que queremos que seja um polo turístico, é aqui que nós temos que apostar, é aqui que nós podemos valorizar o produto do agricultor. Não é introduzindo variedades, não é trazendo novas variedades. Essas variedades que nós introduzimos são para abastecimento do consumo total da ilha, porque efetivamente temos que arranjar um produto mais barato, que produza maior quantidade, para pôr ao serviço da população da Madeira. Ou então importe-se. Mas para produzir cá temos que ter uma variedade que produza mais. Estas variedades são exclusivamente para os hotéis, são para os restaurantes, são para ser fornecidos e para valorizar o produto àquele que trabalha na terra. Quer seja uma agricultura mais saudável, pois muito bem, faça-se uma agricultura saudável, mas deixemos de andar a pôr rótulos na agricultura. Deixamos-la chamar biológica, deixemos chamar isto, chamar aquilo, façamos uma agricultura saudável, porque ela tem que ser a partir de agora de 2016. A lei da União Europeia impõe. A agricultura tradicional acabou, a partir de agora. Acabou-se. Só pode ser ou biológica ou integrada. Portanto, acabemos com isto, acabemos com os rótulos, acabemos com as capelas, façamos uma agricultura adequada à região. Possamos a Universidade da Madeira a investigar mais aquilo que se tem que fazer na terra. Façamos como Israel faz. Estuda dentro daquilo que tem, das coisas, e adapta-as, transforma-se se for necessário, ou faz hibridações, ou faz isto, mas para produzir naqueles solos, naqueles terrenos que eles têm. Façamos nós isso, ponhamos a Universidade da Madeira a trabalhar junto à agricultura, que ela já está, mas precisa de mais incentivo, precisa de mais apoio para poder fazer, porque também não tem mais para isso. Portanto, é isso que nós temos que fazer nesta terra, se queremos que a Madeira continue a ser uma terra onde se possa viver minimamente, ou então vamos abandoná-lo, vamos todos para a migração. Complementando só uma coisa, complementando aqui o que disse o Inês Ferreira, eu próprio propus ao secretário também, há muita coisa que faço e que não divulgo, propus ao secretário que ele deveria de fazer um regulamento para os nossos restaurantes e a colocação de uma placa de restaurante com a designação de madeirense àqueles que obrigatoriamente consumissem uma determinada lista de produtos. Exato. Que deveria ser estudada. Exato. Chegava um turista, vê isto, um restaurante tem comida madeirense, tem produto madeirense, vamos entrar aqui, porque eles não vêm para aqui à procura de comer aquilo que comem na terra deles, ou nos restaurantes 5 estrelas, eles querem as coisas como deve ser. E eu faço na minha casa refeições vínicas da minha empresa, e que já tenho tido alguns clientes, ainda agora o próximo mês vou ter, não sei, uns poucos de almoços, mas faço é comida caseira, que a receita que a minha mãe fazia tudo isso, tudo com produtos regionais, tudo coisas da terra. Eles adoram isso, e sabe qual é a resposta que me dão? Para o ano estamos aqui outra vez. Isto é só para dizer uma coisa, só desculpa lá, porque isto é complementar o que o Duarte disse. O que o Duarte disse está certo, porque fomentar, eu estou de acordo que se fomente, que os chefes de cozinha, com tudo isso, inventem e criem novas receitas, estou de acordo, mas essas receitas, quanto a nós, devem ir buscar as receitas antigas e pô-las a funcionar, porque essas é que são as nossas verdadeiras receitas, essas é que não se comem em parte nenhuma do mundo, porque um francês pega num produto e faz aquilo que se pode fazer aqui num restaurante da Madeira, ou num hotel da Madeira, desde que saiba por as coisas, faz. Agora, fazer uma sopa de muganga, ou fazer vários pratos que nós tínhamos antigos regionais,
apostar na gastronomia madeirense. Não é fácil. Vamos finalizar este debate porque também já está a se tornar um bocadinho Ah, longo. sem deputado, já. Ouça, foram dar a corda à hoje e nunca mais para. Dr. Lino Abreu, tendo em conta o que já ouvimos aqui hoje, a agricultura madeirense não parece ter um cenário muito animador pela frente. Neste momento já não o é. Não tem um cenário animador porque não conhecemos muito bem aquilo que a Secretaria-Geral da Agricultura quer que seja, o que quer que seja a agricultura na região nos próximos anos. E acho que isso é preciso parar para pensar e perguntar ao Sr. Secretário ou à região o que é que quer da agricultura nos próximos anos. Acabando este quadro comunitário, como disse, foi o melhor quadro comunitário que a região teve no que toca os apoios da Comunidade Europeia à Agricultura, é preciso saber o custo-benefício deste quadro comunitário. É preciso saber o que é que a Madeira ganhou com este quadro comunitário. Se apostamos bem, qual foram os produtos onde apostamos, ou aqueles que deviam de apostar e não apostamos. O que é facto é que hoje temos uma marca Madeira, mas não temos produto para colocá-los. Não sabemos. E nem se eles havia. Não havia dinheiro para comprar silo. Cuidado com a marca Madeira. Marca Madeira, fizemos aqui uma grande publicidade à volta disto, mas o que é facto é que o que é que produzir para colocar os selos Madeira? Quais são as áreas rentáveis que se podem indicar aos agricultores? Quais são as agriculturas que se pode fomentar de modo a aumentar o rendimento junto dos agricultores e que tenham sucesso na colocação junto da restauração, junto da hotelaria e junto dos grandes espaços comerciais. Tudo isto é preciso ter uma estratégia muito clara, sustentada, porque caso contrário continuamos a ter um setor pobre, que é o setor da agricultura, e que eu acho que pobre não tem nada, é preciso ter iniciativa do Governo, porque acho que o Governo tem aqui um papel fundamental, que é um papel, para além de ter um papel de regulamentar, mas também é preciso dar formação, como disse o Sr. Engenheiro Caldeira, é preciso dar formação. E essa formação passa pelo levantamento de necessidades, pela necessidade concreta do que produzir, e o Governo tem um papel fundamental e importante, que é a sensibilização junto aos agricultores, de modo a aumentar o rendimento per capita de quem cada um deles. Sr. Engenheiro Eduardo Caldeira, a agricultura madeirense tem potencial que ainda não está a ser devidamente explorado. Há que começar por aí. Com certeza que sim, mas para isso é preciso criar as condições para isso. E fundamentalmente isso são as condições que já todos nós falamos aqui nisso, sem dúvida nenhuma, criar as produções, chamamos, entre aspas, a economia de escala. Não se pode estar a produzir uma saca de semilhas. Calhar temos que produzir, o ideal seria 100, mas não se pode produzir 100, vamos colocar 1,50 m, para que a coisa fique mais barata, fique mais rentável, para poder ir. Há tudo isso, e há também um apelo que se deve fazer, que, por exemplo, e eu recuso-me a ir a um restaurante espetada e comer espetada com comida congelada pré-frita que vem de lá do estrangeiro. E eu recuso e mando para trás imediatamente, não como. Ora, não tem lógica nenhuma. Como disse aqui o meu colega Ferreira, estar a comer uma espetada com comida importada. Onde temos aqui, uma aqui é muito melhor, muito mais saborosa. A outra é preciso dar a deitar pimenta, mais sal e mais isto e mais aquilo, para a gente poder trincar. Está sendo vendido o prato madeirense que no fundo não é Exato, madeirense. não é. Portanto, há que criar essas estruturas todas, vamos criar empresas com dimensão, vamos dar formação a essa gente, não a complicar as coisas como agora estão para aí, com uma série de complicações por causa das aplicações dos produtos e mais não sei quantos e mais não sei o quê. Porque nessa parte dos produtos, o que acontece é que nós estamos dominados pelo norte da Europa. Eles tiram os produtos que fazem falta aqui, que aí eles não precisam. Com a defesa do ambiente, que desculpa a defesa do ambiente, mas não é verdade. A questão das hortas urbanas foi muito bem colocada pelo João Francisco. Seria talvez melhor florestar essas zonas, se é para criar melhor ambiente. Eu vou lá fora ao estrangeiro, e vou lá fora ao estrangeiro e vejo hortas urbanas nos arredores das cidades, não é dentro das cidades. E não é com áreas de 60 metros, é 200 metros. E tem água própria de rega, não é regar com água com cloro que faz muito mal à terra.
etc, etc, etc. Portanto, vamos criar as condições. Eu até lanço um desafio. A Secretaria que lance um debate sobre a agricultura, aberto a quem queira participar, em que todos vamos para lá com um único objetivo: dar ideias para uma agricultura melhor e mais rentável na Madeira. Muito bem. Termino consigo, Sr. Engenheiro João Ferreira, tal como começámos. Ainda há esperanças para a agricultura na região? Eu creio que sim, há esperanças e eu penso que sim. A agricultura tem que continuar a existir na Madeira, porque, como que o Dr. Lino tinha dito, ela faz parte do verde da nossa paisagem, e a Madeira sem a agricultura e sem os vários patamares, os vários cois com tonalidades diferentes conforme as épocas do ano, a coloração da folha da vinha, aos alfaces, às semilhas, portanto vai dando várias tonalidades à nossa paisagem ao longo do ano. Isso é fundamental para uma terra que quer ter turismo, mas também o problema que nós temos aqui, e que eu desafio as entidades governamentais, porque é que até hoje não se candidatou a património da humanidade os nossos muros e os nossos socalcos da Madeira? Se vamos e trabalhamos para a biosfera, trabalhamos para não sei quantos, e os nossos muros, que faz a beleza da Madeira, que tem sido a luta de séculos e séculos do homem, do agricultor, porque transportou terra às costas, transportou pedras, fez tudo aquilo, e era uma maneira, talvez, perante a União Europeia, de nós arranjarmos apoios financeiros para poder manter esses muros e não deitá-los abaixo, porque eles agora caem e muito dificilmente há dinheiro, muitas vezes, e põe-se um taipal e mete-se cimento, porque não é com o subsídio que se dá através do que está instituído pela União Europeia para a conservação dos muros, que é suficiente para um agricultor poder mantê-los, os muros de pé. Não chega, não é suficiente. Portanto, porque é que não se faz? Não se apela mais uma atração da Madeira, também já se fez as levadas, falou-se nas levadas, falou-se agora na biosfera, porque não? A nossa paisagem, que toda ela é feita através dos muros. Por outro lado, é preciso ver uma coisa: não tínhamos o prazer de pôr cá fora muitos selos para definir o produto Madeira, porque neste momento já há vários selos a definir o produto Madeira. Há selos que se encontram nos produtos que não são produzidos na Madeira, mas são transformados na Madeira, porque há bolos e há coisas que são feitas aí, que a farinha é importada, o açúcar é importado, só a água é que não, por isso é que eles levam água, porque é nossa, o resto é tudo importado. E o mel, alguns são feitos com mel nosso, efetivamente, mas há outro selo que é da banana, que é diferente do outro, etc, etc, etc. Portanto, já há aqui creio que aqui uma série de selos a mais. E nós temos os selos que Canárias usa e que toda a gente usa, e Açores também, que é os selos das regiões ultraperiféricas da União Europeia, que é os selos das RUPs, que é a RUP, região ultraperiférica Madeira, região ultraperiférica Aranjuez, região ultraperiférica Açores. E esses selos só têm uma coisa, é que de facto eu compreendo perfeitamente a não utilização desses selos. É porque de facto, para usar aquele selo, e para que se possa colocar e dar um selo daqueles, 90% tem que ser produto regional. Isso eu aceito. Que a dificuldade esteja precisamente em criar produto. Mas se calhar, se pensarmos bem, se esses selos fossem fomentados, se calhar talvez dessemos origem a que os agricultores e que a agricultura produzisse mais produto